Oi, gente! Ontem nós tivemos a taxa de desemprego em queda de 9,1%. Hoje, o PIB cresceu 1,2%. E tem gente perguntando em que país que eu vivo. Nós vivemos no Brasil e é preciso ficar atento e colocar um filtro nas informações sobre economia em ano de política. A gente tem que ser cirúrgico na análise dos dados. O que está acontecendo no Brasil é resultado de uma boa gestão. Primeiro, um Banco Central independente, que começou a subir os juros lá em março de 2021, muito antes dos países desenvolvidos. E essa elevação dos juros, que chegaram e estão agora em 13,75%, foi ajustando a nossa inflação. E, além disso, em paralelo, o governo, sem intervir, sem congelar preços, fez uma escolha dura de cortar na própria carne. Como que o governo corta na carne? Abrindo mão de arrecadação de impostos. E no Brasil, um país injusto na sua carga tributária, onde o imposto sobre consumo ele é muito maior do que o imposto sobre a renda, o governo abriu mão dos impostos federais que incidiam em cima daquilo que estava produzindo a inflação global. Combustível, energia, o governo abriu mão e trabalhou para que o ICMS praticado nos estados fosse reduzido para 17%, 18%. Por quê? Os impostos praticados pelos estados eram acima até de 30%, no caso do ICMS em produtos essenciais. Aí eu volto no meu raciocínio. O que está errado no Brasil é a carga tributária, que tem que ser revista em uma reforma tributária que não passa no Congresso. Por quê? É muito mais fácil para o governador, para o prefeito, arrecadar naquilo que é mais essencial, que a gente não pode deixar de consumir. E com essa redução em energia, combustíveis, telecomunicação, passagens de ônibus, pensem bem, nós tivemos uma redução muito forte da inflação. E houve uma cooperação. Como os países desenvolvidos não fizeram o para casa que o Brasil fez, eles só começaram a elevar os juros agora, nesse ano. E com isso, eles estão na beira de entrar em recessão. O PIB dos Estados Unidos já encolheu 1,9% no primeiro trimestre do ano e 0,6% no segundo trimestre. Resumo da ópera: os Estados Unidos estão em recessão técnica e a inflação lá está em 8,5%. E é necessário elevar ainda mais os juros para a inflação voltar para a meta de 2%. Na Europa, o mesmo dilema. A inflação está em 9,1% e pode subir mais porque os russos estão diminuindo e cortando o fornecimento de gás. A inflação na Inglaterra, segundo o próprio presidente do Banco Central de lá, pode chegar a 20% do final do ano, com a Rainha Elizabeth vivendo em recessão. E aqui no Brasil, nós estamos vivendo o oposto do mundo. Nós estamos na contramão do mundo porque o Banco Central brasileiro, independente, começou a elevar os juros em março de 2021, estamos a 13,75, e o governo abriu mão da arrecadação de impostos para diminuir o preço final para o consumidor. Então, nós estamos com redução de inflação. A redução de inflação provoca uma melhoria na renda das famílias e aumenta o consumo. E quando a gente olha para o PIB, ele é consequência de tudo aquilo que foi feito na economia. O PIB está crescendo acima das expectativas, não as minhas, 1,2%. E está crescendo em relação ao segundo trimestre do ano passado, 3,2%. E deve crescer esse ano próximo de 3%. No acumulado do ano, o PIB está crescendo 2,5%, com a indústria crescendo 2,2%, o setor de serviços 1,3% nesse trimestre e puxando a geração de empregos. Então, quando a gente olha os números do emprego e olha para o número do PIB, a gente compreende que a economia brasileira está, sim, se recuperando. Por quê? O que faz o PIB? A produção. O PIB é Produto Interno Bruto, a soma dos bens e serviços produzidos numa economia durante um determinado período de tempo. Então, se o PIB está crescendo, não tem nada fake PIB, não existe. O PIB está crescendo porque a indústria está crescendo, o serviço está crescendo, a agropecuária está crescendo. E está crescendo por quê? Porque a renda agregada do país aumentou. 11 milhões de brasileiros retornaram ao mercado de trabalho em um ano.
Mesmo que a inflação tenha comido parte do poder aquisitivo das famílias, houve um aumento na renda e agora, com a inflação em queda, nós temos de novo um aumento de consumo. O aumento de consumo das famílias foi o principal destaque do PIB do segundo trimestre. Foi recorde, 5,3% se compararmos com o segundo trimestre do ano passado e 2,6% nesse trimestre. Mas tem um número que ninguém está falando. As despesas do governo caíram 0,9%. Então, o governo também está segurando as suas despesas, apesar do ano eleitoral. Portanto, gente, o Brasil está tendo hoje um crescimento sustentável. Existe responsabilidade fiscal, existe o setor privado puxando o crescimento da economia e não o investimento do Estado, mas sim do setor privado. A geração de empreendedores, tem muita gente entrando no mercado de trabalho sob a forma de empreendedor. Isso faz com que o mercado informal esteja grande? Tá grande. Nós temos hoje 98 milhões de pessoas ocupadas, é recorde histórico. Desses 98 milhões, 40 milhões são na informalidade. E nós temos cerca, hoje, de 42 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada, que também é recorde. O importante é que a economia está se movimentando, gerando empregos, os empregos geram a renda gera o consumo, e lá na ponta o consumo gera crescimento do PIB. Esse é o resumo da ópera.